Alô amigos, estamos começando mais um programa .net aqui no Box 21, Vida de Bar dos dois lados do balcão, do nosso amigo Fernando Soares Brandão, um homem que veio da área de TI e tecnologia. E hoje nós vamos falar também com o professor, vereador Nilton Braga Rosa, que é o secretário municipal da Inovapool, Gabinete de Inovação Tecnológica. Um homem que tem 200 anos de tecnologia, né? Assessorou o Darwin lá, né, o Nilton? E toda essa área, quando o ENIAC estava pensando em nascer o primeiro computador, aí o Nilton Braga Rosa estava lá. Mas falando sério, o Nilton é da primeira turma de formandos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da área de TI. Aluno do professor Leão, Manuel Luiz Leão, que é uma lenda da história da tecnologia brasileira. Nilton Braga Rosa, como é que é viver e respirar todos os dias essa tecnologia que é tão importante para qualquer nação do mundo que quer romper a linha do subdesenvolvimento? Rolandini, quando eu comecei a trabalhar com computadores, isso já faz muito tempo, foi no ano de 1968. A palavra não era conhecida, as pessoas não sabiam o que era um computador. Naquela época, as máquinas eram enormes, era do tamanho de uma sala grande de um apartamento, onde ficava o computador. Só que além dessa havia duas outras salas. Uma para gerar energia para esse computador funcionar, porque a energia disponível nos postes da rede pública não era suficiente. E uma terceira sala para refrigerar essa sala onde estava o computador, que consumia toda essa energia, que obviamente virava calor. Os tempos mudaram. E se naquela época, há 42 anos atrás, eu tivesse escrito um artigo de ficção científica sobre como seria os computadores no ano de 2011, eu jamais teria me atrevido a tanto. O que aconteceu nesses 40 anos foi uma coisa maravilhosa. Maravilhosa para as gerações jovens que estão hoje aqui nesse nosso país. E eu explico por quê. Quando eu estudava engenharia, nessa mesma época que eu comecei a URGS, que foi um dos primeiros a serem adquiridos aqui no estado, naquela época nós vivíamos isolados. Existiam as comunicações, mas eram precárias. As pessoas não tinham telefone em casa. Celular é uma coisa muito nova. Era um sonho, era ficção científica. Era ficção científica, você poder carregar um telefone que pudesse caber no bolso da camisa e continuar falando. Isso não existia. E como consequência disso, nós crescíamos, nos formávamos numa faculdade aqui no Brasil e ficávamos isolados, de certa forma, do resto do mundo. Mudou. Essas tecnologias da informática permitiram o milagre da comunicação barata, instantânea, de todos com todos. O Orlandino tem esse programa de televisão hoje graças às tecnologias que permitem uma câmera pequena fazer um estúdio de televisão que, de uma outra forma, lá no passado, precisava uma superestrutura fantástica. Ou seja, o jovem de hoje, ele está inserido no mercado global. Você entra no YouTube e você vê filmes e notícias do mundo inteiro. Você entra no Facebook e você se comunica com pessoas em qualquer lugar do mundo. Você entra no Skype e você não só fala, mas como vê a pessoa com quem você está falando, sem pagar nada por isso. Mudou a economia. 1 minuto de comunicação há 30, 40 anos atrás, era na faixa, 1 minuto, era na faixa assim de $10. Era absolutamente proibitivo você fazer uma ligação para o exterior. Você viajava e dava adeus para a família, porque você só ia se comunicar por carta. E as cartas eram demoradas como são hoje. Então, eu acho que os jovens de hoje têm muito mais oportunidades. Há pouco tempo atrás, eu fui numa empresa que estava comemorando 1 ano de vida aqui em Porto Alegre. Cheguei lá, obviamente, encontrei, eu dou aula até hoje na URGS, encontrei muitos alunos. A empresa não existia 1 ano atrás, hoje tem 90 funcionários. Vi muitas coisas impressionantes. Mas a maior de todas foi o seguinte: imagina uma mesa comprida, onde tem lá de cada lado, 8 pessoas trabalhando. Uma mesa que tem, 16 pessoas, 12 pessoas. Na parede em que essa mesa comprida encontra a parede, lá tem um telão gigantesco. Da altura da mesa, um pouquinho mais para cima. E nesse telão existe uma câmera que filma a mesa de Porto Alegre. E aí, Orlandini,
esses garotos têm condições de fazer aparecer na tela a mesma mesa em 8 países diferentes do mundo, que são as outras equipes que estão trabalhando no mesmo projeto que eles estão trabalhando aqui em Porto Alegre. Eles estão trabalhando em Porto Alegre junto com pessoas em outros locais do mundo. Isso era absolutamente impensável no tempo que eu trabalhava com essas tecnologias. Então o mundo mudou e eu sou muito otimista com as coisas que acontecem. Lá no meu discurso, nessa ocasião, eu falei para eles, se eu tive as oportunidades que eu consegui percorrer durante esse tempo todo, imagina aonde eles vão estar quando tiverem a minha idade. Essa é a maravilha que as tecnologias novas nos propiciam. E Newton, um negócio que era ficção para nós, né, alguns anos atrás, se torna realidade de uma maneira nunca antes imaginada, né? Se algumas coisas, como lá, 2001, uma Odisseia no Espaço, que a gente não chegou lá ainda, né? Que a ideia era 2001, 2011, mas a gente não chegou porque a NASA parou, a grana para a NASA parou com os acidentes dos ônibus espaciais, que agora deve, daqui a 20, 30 anos, retomar isso aí. Mas se continuasse naquele ritmo, nós já tínhamos uma base espacial na Lua e estaríamos rumo a uma base espacial em Marte, tranquilamente, né, Newton? Era o que se falava nos anos 60, estava tudo planejado para isso aí, né? Ninguém imaginava quando em 1962 o presidente Kennedy chamou a América e disse, até o final desta década, e fez, 1969, nós vamos botar o homem na Lua. Fez um esforço enorme, juntou mais de 9.000 empresas nos Estados Unidos que produziram separadamente para evitar a espionagem industrial, né? Produziram todo o projeto Apollo e colocaram o homem na Lua pela primeira vez, 1969, foi isso, né, Newton? Tu também assististe como eu aquilo ao vivo? Todos assistiram, né? Ao vivo e aqui no Brasil preto e branco, né? Preto e branco, naquela época a televisão era preto e branco. A conquista espacial foi a precursora de vários desenvolvimentos que aconteceram na história dos Estados Unidos e da humanidade. A pretexto de botar o homem na Lua, se desenvolveu muito dessas tecnologias dos computadores, porque as naves precisavam de sistemas de automação que não haviam na época. Agora, por outro lado, a gente observa assim que tem certas coisas que não evoluíram na mesma velocidade. Por exemplo, o avião Jumbo, aquele da Boeing, aquele enorme que tem 2 andares e ele tem uma corcova, aquele avião é de 1964. Se você pegar hoje um computador de 1964, você vai ver que a evolução foi estúpida, foi enorme. Agora, se você olhar para a aviação, por exemplo, ela não foi tão significativa. Da mesma forma que não foi tão significativa a evolução do transporte sobre trens. Tá certo, a velocidade dos trens aumentou, mas o princípio continua o mesmo. Eu diria assim, ó, se uma pessoa hibernasse e passasse 500 anos dormindo e fosse acordada nos dias atuais, ela reconheceria, por exemplo, nós estamos aqui num bar, ela se sentia à vontade, porque as tavernas daquela época eram muito parecidas com os bares de hoje. Se ela olhasse a paisagem urbana, ela veria cidades que não são significativamente diferentes das cidades que havia antigamente. Agora, se ela entrasse num escritório, ela realmente não saberia nada do que está acontecendo ali dentro. Um escritório dotado com, sei lá, telefone, computadores, telas gigantescas, televisão rodando notícias do mundo inteiro, tem uma quantidade enorme de coisas que tornam o escritório de hoje significativamente diferente do que era no passado. Nós percebemos isso porque as pessoas têm certas dificuldades, inclusive, de entrarem nas novas tecnologias, Rolandinho, mas é natural. É natural. Mas isso é um processo que com um pouco de atenção você vai lá. Por exemplo, as mulheres gostam de se comunicar. As avós têm dificuldades de operar computadores. Eu acho que todos concordam com essas duas assertivas. Agora, se uma avó tiver um neto que vai morar no exterior, você não imagina do que essa vovó é capaz. Skype, ela Facebook, aprende a usar e-mail, ela aprende a usar o Skype, que é esse telefone que vê a pessoa, com uma naturalidade estonteante. Então o que falta não é capacidade.
nós temos capacidades incríveis que estão inexploradas. E as tecnologias, elas funcionam como se fossem os nossos óculos. Ela permite estender a nossa capacidade, ela permite que a gente consiga driblar algumas limitações e se consiga fazer coisas maravilhosas. Orlandino, o teu programa é muito interessante na medida que ele permite que as pessoas que estão assistindo assim, sentadas no sofá, reflitam a respeito das oportunidades que as novas tecnologias estão trazendo para todas as faixas etárias, mas principalmente para os mais jovens. Esses jovens de 18 anos, eles não conheceram o mundo sem telefonia celular. Esses jovens de 18 anos não conheceram o mundo sem computadores, eles já nasceram com o mouse na mão. Esses jovens, eles entram para o mundo virtual e transitam com uma desenvoltura fantástica. E agora nós temos aí os telefones que trouxeram para dentro do bolso toda aquela capacidade computacional que os computadores possuíam. Eu digo mais, qualquer telefone celular hoje possui a capacidade computacional que o estado do Rio Grande do Sul inteiro possuía na época que eu comecei lá no finzinho dos anos 60. Nós vamos a um rápido intervalo, já conversamos novamente, voltamos com mais esse bate-papo descontraído aqui com meu amigo, o vereador pelo PP, professor Newton Braga Rosa, meu companheiro de viagem. Aí fizemos uma bela viagem pela Alemanha, fomos a Berlim, fomos a tantos lugares. Foi a trabalho fazendo uma coisa que agora, esse ano, cumprimos o nosso papel. Lembrando, né, que se você quer contratar melhor TV por assinatura do país, 3022-6515, fala com a Daiane e com a Salete, e você tem na sua mão os pacotes da Sky HTTV. É isso, esse é o ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa .net aqui no Box 21, Vida de Bar, de dois lados do balcão, do meu amigo Fernando Soares Brandão, outro membro desse clã, né? Dessa confraria da tecnologia da informação, né, Newton Braga Rosa? Brandão é um técnico muito bom. Eu me lembro ele como gerente de um grande fabricante de computadores na cidade de Porto Alegre. Muito competente, trabalhou em São Paulo. Olha, um profissional de mão cheia. O Fernando Soares Brandão hoje... Agora ele está no lado certo do balcão, né? Ele tem, como tudo na vida, ele tem outro lado do balcão, então nós também gostamos de fazer outras coisas além de trabalhar. E por falar em trabalho, Orlandino, vamos recordar um pouquinho. Você falou da viagem para a Alemanha, né? Pô, que ano foi aquilo? 2007? Nós fomos mais de uma vez. Não, mas aquela Berlim foi em 2007. 2008, eu acho. 2008. É, por aí. O que nós estávamos fazendo? Eu e o Orlandino. Olha só. Existe uma grande feira no mundo chamada Hannover Messe. É a feira de Hannover. Muitas pessoas já ouviram falar dela. E há muito tempo atrás a feira de Hannover criou um pequeno pavilhão para se dedicar à informática. 1954. Olha aí, ó. Logo depois da guerra. Material de escritório, né? Era material de escritório para olerite, aquelas coisas. Bem lembrado, Orlandinho. 54. 1954. Bom, só que essa feira, essa parte de escritórios e máquinas, etc., acabou crescendo mais do que a feira industrial. E aí, fora já do calendário da feira industrial, se criou um outro evento que era a CeBIT, C-E-B-I-T. Isso daí tem muito a ver, a palavra significa eletrônico, feira da eletrônica e da computação. Bom, essa feira é realizada, então, na cidade de Hannover e chegou a ter 700 mil visitantes. A feira era um sucesso absoluto. Para vocês terem uma ideia, Hannover é menor do que Caxias do Sul. Só que é uma cidade onde... Tem 200 mil habitantes, né? 250 mil habitantes. Por aí, né? Por aí. Caxias, me parece que até tem mais do que 250 mil habitantes. Só que essa cidade, todos têm acesso e capacidade de consumo. É diferente do Brasil.
Então, uma cidade alemã com 250 mil pessoas é uma potência econômica, que recebe, durante uma semana, durante a feira, 700 mil visitantes. 3 vezes a sua população. E aí, como é que as coisas funcionam? Não tem hotel para todo mundo. E não adianta querer ir para muito longe, porque lá pelas tantas tem gente que está hospedada a 150 quilômetros e tem que viajar 150 quilômetros para ir na feira todos os dias. A cidade de Hannover, ela é protagonista de um fato que é inédito no mundo. As pessoas abrem as suas casas para ceder quartos, alugam, é claro, a gente paga por isso, muito menos do que um hotel. Paga-se um quarto dentro de uma residência de outras pessoas. E você para em casas incríveis. Eu lembro que uma vez eu acabei parando na casa de um vereador da cidade de Hannover. Foi muito útil, ele participava da comissão de saúde e meio ambiente, que eram as mesmas comissões que eu participava aqui em Porto Alegre. Foi maravilhoso. E por acaso, porque a prefeitura de Hannover tem um balcão, uma sala, do lado da estação ferroviária, e você vai lá, você diz que quer um quarto, lá tem pessoas que se cadastraram previamente, e você paga a primeira diária. O resto você paga depois para a pessoa que é a dona da casa. Nessa feira, então, surge uma oportunidade para a cidade de Porto Alegre. É aí que nós temos que chegar, né, Orlandinho? Os alemães começaram a fazer braços da feira em outros países. Fizeram em Xangai, funcionou muito bem. Fizeram em Sydney, na Austrália. Fizeram em... Na Turquia? Antes fizeram em San Diego, nos Estados Unidos. E aí fizeram na Turquia. Na Turquia. Olha, Istambul não é uma cidade tão diferente assim de Porto Alegre. Se Istambul pode ter uma feira da Cebit, por que Porto Alegre não pode ter? E foi aí que eu, o Orlandino, o Antonioni, o Comaceto, o André Aimar... Com apoio dos presidentes da Câmara dos Vereadores na época, todos apoiaram a cada ano. Apoio do presidente, exatamente, a Maria Primeira Celeste. Foi a Celeste, Maria né? Celeste, depois foi, acho que foi o Sebastião Melo. Isso. Bom, então nós fomos lá para convencer os alemães que Porto Alegre tinha diferenciais competitivos importantes para sediar uma feira internacional de informática. Basicamente por uma razão. Não havia mais feiras de informática no Brasil inteiro, nem na Argentina, nem no Uruguai. Então nós estávamos querendo fazer uma feira aqui para reunir o pessoal todo, do Brasil, da América Latina, etc. Mercosul. Mercosul. Fomos em 2007. Conversamos com todos os alemães, eles ouviram. Pouca coisa aconteceu. Em 2008 nós estávamos lá de novo. Ouviram. Acho que o calendário foi 2006 e 2007. Por aí. 2006, 2007, 2008 e 2007 eles mais ou menos bateram o martelo. Mais ou menos bateram. E fomos em 2008 de novo, foram 3 anos. 3 anos. Aí no terceiro ano, finalmente os alemães disseram assim, tá bom, nós vamos fazer uma feira no Brasil. A gente não sabe bem se vai ser em Porto Alegre. Acho que vai ser São Paulo. Acho que vai ser São Paulo. Bom, a gente gelou, né? Agora tinha uma coisa. Perguntamos para eles, vem cá, mas por que vocês demoraram 3 anos para dizer sim? A gente só queria saber se vocês iam voltar de novo. Isso foi importante, lembra? Essa foi, parece piada, mas foi exatamente isso que eles disseram. Se vocês teriam persistência. Persistência, eles estavam testando a nossa persistência, a nossa determinação em fazer a coisa. Bom, a boa notícia, resumindo a história, você está convidado para o dia 10, 11, 12 de maio, nós estamos em abril, falta só um mês, 10, 11 e 12 de maio, na Fiergs, a realização da Cebit Sul América, o maior evento de informática da América Latina. Está aqui o Orlandino, então, protagonista desses momentos importantes. Eu me sinto muito orgulhoso de ter, de alguma forma, contribuído para isso. E acredito que o Antonioni, que não está aqui presente, nem o Comaceto, etc., e o André Aimar, fica aqui o registro dessas pessoas que ajudaram muito para que isso viesse a acontecer na cidade de Porto Alegre. E por que esse negócio é importante que aconteça em Porto Alegre? Por uma razão simples. Nós temos, entre a Bento Gonçalves e a Ipiranga, uma instituição chamada Tecnopuc. É o Parque Tecnológico da Pontifícia Universidade Católica. Esse parque tecnológico tem 3 mil crachás. 3 mil pessoas usam um crachá do Tecnopuc. Esse parque não existia há 6 anos atrás. 6, 7 anos atrás. Ele era um banhado do exército que a PUC comprou terreno e não sabia o que fazer. Fez um parque e o sucesso foi estrondoso. Naquele parque tem tantos funcionários quanto uma montadora de automóveis, recebendo altos salários.
Agora observem, as empresas que estão lá são empresas que têm grife mundial. É a Dell que fabrica computadores, a HP que fabrica Microsoft que fabrica software, enfim, empresas de classe mundial que resolveram, depois de 11 de setembro de 2001, diversificar, começar a produzir sistemas estratégicos em outros lugares do mundo. Uma questão de segurança, uma questão de busca de novos mercados, de novas alternativas, de novos talentos. E aí nós acabamos constatando algo que nós já sabíamos: a qualidade do recurso humano que nós temos aqui. Porque se o recurso humano não fosse de boa qualidade, essa encomenda que vem para Dell do Tecnopuc não viria para cá. A Dell tem 5 outros centros de pesquisa e desenvolvimento semelhantes em outras partes do mundo. Iria para a Irlanda, iria para a Índia, iria para a Nova Zelândia, mas não viria para cá. Ou seja, o que nós estamos falando? No instante que a gente coloca Porto Alegre no mapa internacional da tecnologia, pessoas que estão em escritórios lá na cidade de Hamburgo, no caso da SAP, por exemplo, o dia que esse sujeito precisar colocar um centro de pesquisa e desenvolvimento, ele tem que se lembrar de nós. Tem que se lembrar de nós. Nós temos um espaço enorme para crescer nessa área. E, aliás, eu estou citando o caso da SAP, que é um caso real. Concreto está no Unicino, né? Concreto, exatamente. Não veio para Porto Alegre, mas foi para São Leopoldo. Palmas para São Leopoldo, que maravilha. Nós estamos trabalhando em Porto Alegre, mas para a grande Porto Alegre. Nós estamos trabalhando para o jovem que mora em São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Sapiranga. Enfim, nós estamos criando nosso objetivo. É a tecnologia a serviço das pessoas, a serviço do jovem, a serviço do profissional liberal e do professor, que tem a oportunidade de extravasar, de dar vazão ao conhecimento acadêmico que eles têm. Na verdade, Orlandini, é que em toda a história assim, da história econômica do Brasil, vamos falar a história econômica da cidade de Porto Alegre, nunca antes nós tínhamos tido a oportunidade de inserção no mercado de trabalho internacional como estamos tendo agora. Agora, tem um detalhe: para que você consiga se inserir nesse mercado, estude inglês. A SAP, que decidiu vir para São Leopoldo, esses dias nós tivemos um contato com o Erwin, que é o presidente da SAP, através de um depoimento que ele nos deu, porque nós queríamos mostrar que as empresas que vêm aqui para o Sul gostam. A Dell, por exemplo, começou com 30 funcionários, hoje tem 750. A HP começou com 20, tem uns 340. A SAP começou com 15, tem 400. E construiu em São Leopoldo um prédio onde ela investiu 40 milhões de euros. É o prédio ecologicamente mais correto do estado inteiro. É um prédio feito para economizar materiais, economizar energia. Esses caras dizem assim, ó, encontramos... Olha, a primeira reunião da SAP foi em 2006. Em 2006 veio o chefão da SAP dizer que haviam decidido. Um ano depois já estava funcionando. Nós estamos agora em 2011, nós estamos falando de coisas de 4, 5 anos. Se criou essa maravilha que eu estou relatando para vocês. E o importante é o depoimento do presidente que diz assim, ó, encontramos em Porto Alegre jovens capacitados, pessoas com capacidade de autodeterminação, dispostos a assumir riscos calculados. Essa é a definição do empreendedor. E lá pelas tantas ele fala, e que sabem se comunicar em inglês. E aí me lembra, professor depois de 40 anos, né, Orlandini? Me lembra Piaget. O Piaget disse assim, ó, existem janelas de oportunidades em que o aprendizado é mais fácil dentro de certas faixas etárias. E o aprendizado de língua, a segunda língua, é quando você é jovem. Ou seja, aproveite então, quando você estiver aí na sua faixa dos 18, 20, 21 anos, considerem a necessidade de falar inglês como forma de ampliar oportunidades profissionais. Newton Braga Rosa, eu gostaria de fazer 2 registros rapidinhos, né? Como é importante uma articulação política bem feita, vários partidos políticos se envolveram nessa articulação que trouxe a CEBIT. Não tinha esquerda, não tinha direita, não tinha centro, tinha só o interesse de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, correto? Tinha a cidade de Porto Alegre. Acima de tudo, tá? Então, e a segunda coisa, em todos os lugares que a gente foi, como eu tive em Xangai, tive em Taipei, em Taiwan,
A cidade de Porto Alegre é conhecida no mundo inteiro por uma coisa que tem gente que não gosta. E que nosso ex-prefeito Fogaça conseguiu abstrair isso aí, que é o Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial é uma marca da cidade de Porto Alegre. Eu espero, vereador Newton Braga Rosa, que a gente derrube finalmente todos os ranços que possam existir quanto a isso e traga isso que é nosso, é do porto-alegrense, isso que nasceu aqui. Vamos esquecer ranço ideológico. Os alemães lembram, como os chineses, Porto Alegre, Fórum Social Mundial. É isso, né? Bem lembrado. E o que restou do Fórum Social Mundial foi o FISLI, Fórum Internacional de Software Livre, que está sendo realizado em Porto Alegre pela 12ª vez. O fórum jamais saiu. Sadia, Fritz, vamos fazer um belo de um fórum em 2011. Obrigado, Newton Braga Rosa. Este é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koseritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21.